nessa aula em que nós vamos falar sobre esse contexto de prevenção de pandemia, esse contexto hoje em que, em nível global, em nível Brasil principalmente, nós estamos vivendo. A importância da prevenção em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia. Eu até sinalizei quando a professora coordenadora do curso me convidou para eu conversar sobre esse tema com vocês. Será que esse tema não seria mais do mesmo? Porque a mídia, ela está falando tanto nesse contexto de prevenção, a mídia está sinalizando tanto nos jornais, que até a gente cansa de assistir, e principalmente porque eu sei que grande parte de vocês são alunos dos cursos Nossa Pós em Saúde, então tenho certeza que grande parte de vocês já está atuando dentro desse contexto de saúde, e grande parte de vocês aí já sabem desses contextos de prevenção e até auxiliam alguns pacientes. Mas consegui separar essa webinar em duas partes. A gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto de prevenção, mesmo porque, como eu disse no início da nossa aula, nós temos alunos da saúde e certamente nós temos ouvintes, pessoas, cidadãos que não fazem parte ainda desse contexto da saúde e talvez não conheçam na totalidade esses contextos de prevenção. Então, nós vamos separar nossa aula falando um pouquinho sobre essa questão da prevenção, e a outra parte da aula eu vou trazer para vocês, focando um pouco no contexto da disciplina, das disciplinas que eu vou ministrar nessa pós em saúde, porque as disciplinas que eu irei ministrar, como eu sou assistente social, são disciplinas que falam sobre o contexto social. Então, eu vou abordar na segunda metade da aula, falando um pouquinho desse contexto social, como é a relação da quarentena, da pandemia, com essa realidade, essa nova realidade social em que nós estamos vivendo. Só para a gente introduzir, como que chegou essa questão do novo coronavírus? A Organização Mundial de Saúde, embora tenha acontecido lá os primeiros casos em dezembro, lá na cidade de Wuhan, lá na China, a OMS, ela só iniciou seu posicionamento a partir de fevereiro de 2020, quando ela decretou essa pandemia do novo coronavírus, que tem o nome aí científico de SARS-CoV-2 ou Covid-19. E interessante da gente pensar que o Covid, ele significa coronavírus, co de corona, vi de vírus e D de dize, porque tudo tem um contexto científico, um contexto biológico. E o 19, então, se refere ao ano, no caso, o ano passado. Se a gente for pensar, né, o quanto já se passaram 6 meses em que o mundo, em que o Brasil, a gente está convivendo aí com essa questão do vírus. Então, o que acontece, pessoal? Nós nunca tivemos contatos com esse vírus, ou seja, os vírus do Covid, eles existem, porém o vírus do Covid-19, ele ainda é novo, por isso nós ainda não adquirimos imunidade, ainda não há um remédio que foi desenvolvido ou vacinas licenciadas. Como a gente acompanha pela mídia, há estudos, há estudos até que eu coloquei aqui, eu até pensei quando eu montei o PowerPoint, será que eu vou conseguir soletrar a hidroxicloroquina, tão discutida, tão famosa e tão falada. Então, esses remédios estão sendo aí discutidos para o uso para a eficácia do combate da Covid. E as vacinas, eu acredito que vocês também estejam acompanhando pela mídia, as vacinas, elas também estão sendo estudadas lá fora do Brasil, e aqui também no Brasil, 2 universidades estão fazendo estudos. E o Covid, então, esse vírus que eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho mais intimidade, para a família, para as colegas de trabalho, esse vírus maldito, ele penetra, então, principalmente pelas mucosas do nariz, boca, olhos, e principalmente, pessoal, pelas vias respiratórias. Por isso que é importante o contexto de usar máscara, de fazer a higiene da forma correta. Eu trouxe para vocês aqui, extraído do site do Ministério da Saúde, os dados sobre o Covid-19 no Brasil.
No momento que eu estava montando essa aula para vocês, eu extraí esses dados de 31 de maio. E vejam aí, haviam quase mais de 500 mil de casos confirmados da Covid-19 aqui no Brasil. Nesse mesmo dia foram computados mais de 16 mil casos novos, e veja que, para mim, aparece aqui do lado direito, os óbitos confirmados, quase 30 mil óbitos. E hoje, pessoal, antes de iniciar a aula, eu fui no portal do MDS, o Ministério da Saúde. Eu consegui colher as seguintes informações. Hoje nós temos no Brasil 615 mil casos confirmados de Covid-19, 30 mil casos novos e mais de 34 mil óbitos. Só o que ocorre, para quem entrar, se você tiver curiosidade, depois você entra no site do Ministério da Saúde, que você vai ver, lá em cima, no canto superior esquerdo, aparece, no caso, essa notificação do Ministério, ela era diária. Agora eles colocaram à tarde, ou seja, pode ser que essas informações não sejam fidedignas, pode ser que haja muito contexto de subnotificação que a gente sabe que tem, principalmente vocês aí que estão aí na linha de frente, vocês aí que estão lidando diretamente com os pacientes acometidos da Covid. Mas, por fim, esses são os dados oficiais e esses são os dados em que o Ministério da Saúde ele disponibiliza para a gente. Então, veja, vamos fazer um comparativo. Do dia 31 de maio, quando eu fiz a pesquisa, 514 mil casos confirmados, e hoje, no site do Ministério, 615 mil casos. É muita, gente, é muito caso, são muitos óbitos, e é triste para a situação do Brasil. Então, vou trazer para vocês, agora a gente vai conversar sobre a questão da prevenção. Então, como eu já disse antes, só ressaltando, o vírus ele é transmitido através das gotículas, quando a gente tosse, quando a gente espirra, e até mesmo quando a gente respira. Interessante que eu consegui pesquisar, e a gente às vezes não tem essa dimensão, que uma gotícula, ela pode conter milhões de vírus, ou seja, vai espalhando aí para várias pessoas. Já vi algumas reportagens de alguns especialistas que eles fazem uma animação que o vírus ele se dissemina tanto quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse, que ele consegue atingir um raio de muito mais que 2 metros. Então, aqui fala também que quem estiver com vírus, claro, pode ser o agente transmissor. E objetos, a gente sabe que não só nós, seres humanos, nós somos transmissores dos vírus, mas qualquer objeto que a gente toque, uma maçaneta de porta, um celular, o próprio teclado do computador, se for compartilhado, eles podem ser agentes transmissores dos vírus. Vou falar rapidamente também, pessoal, sobre os sinais e sintomas. Mesmo que a mídia já esteja aí falando a todo tempo sobre os sinais e sintomas, é importante que a gente relembre, e até para a gente poder, de fato, orientar as pessoas, vocês enquanto profissionais da saúde, para quem orientar melhor os pacientes de vocês, para vocês que não são profissionais da saúde, poder ter um autocuidado melhor e também ser fonte de informação e ser fonte de orientação, que não seja dentro daquele contexto, que eu também não vou trazer na aula de hoje, mas que infelizmente está cometendo dentro dessa questão do coronavírus, são as fake news. Então, as fake news no sentido de, um chá cura a Covid-19, fiquei sabendo se eu utilizar tal medicação cura a Covid-19, não. A Covid-19 ainda não tem cura. Vocês, mais do que eu, tenho certeza que sabem que ela é combatida com alguns medicamentos para combater, por exemplo, a febre, para combater as questões que afetam quando a pessoa tem um nível mais grave, que é a questão dos pulmões. Então, o quadro clínico do corona, ele é muito parecido com a gripe comum, mas nós devemos ficar atentos aos sinais de febre, principalmente esses sinais quando eles estiverem associados. Febre, a fadiga, que é o cansaço, a tosse muito seca e principalmente a dificuldade de respirar. Hoje o protocolo diz que quando você estiver
principalmente a dificuldade de respirar, tem que procurar imediatamente o serviço médico. Então, cada região, cada cidade tem o seu protocolo. Aqui na minha cidade, as UBSs elas estão separadas, disponibilizadas para fazer esse protocolo. Esses dias eu fui levar meu filho para tomar vacina do H1N1. Atrás da gente tinha uma senhora com sintomas e imediatamente eles já tiraram a senhora da fila, levaram lá para dentro. Eu vi os profissionais se equipando mais do que deveria para poder fazer todo atendimento necessário. Então é bem nesse sentido mesmo, pessoal. E falando um pouco sobre a doença, o coronavírus. Então, em linhas gerais, como eu disse antes, a gente lá na primeira lâmina, no primeiro slide, a gente falou um pouquinho de onde ele veio, um pouco do seu contexto. Então, ela causa a doença, a infecção pulmonar. Ela aparece muito, como eu disse antes, também como um resfriado, uma gripe mais leve. Mas o grande nó da Covid-19 realmente é a questão do quadro respiratório, que ela pode evoluir para a pneumonia e, por consequência, a falência múltipla de órgãos. Então, o paciente, a pessoa, ela vem a falecer, infelizmente. O tratamento, eu já também conversei um pouco antes com vocês, como eu disse, ainda não há um remédio, então os casos leves são ministrados alguns tipos de medicações e nos casos mais graves, a equipe médica ela administra medicação para combater a pneumonia decorrente do afetamento dos pulmões. As vacinas, os estudos, eles ainda estão em andamento. Também queria sinalizar para vocês, principalmente para vocês que são profissionais da saúde, se a maioria dessas informações para eu compor a aula de hoje, eu peguei em fontes oficiais, no site do Ministério da Saúde. Falando agora da prevenção. Então, a gente sabe que coronavírus, esse vírus está posto, a doença está posta, existem alguns estudos em andamento, que a gente acredita que logo vai surgir uma vacina, mas as formas de prevenção. Então, a mídia também tem se manifestado bastante nesse sentido das pessoas infectadas sem sintomas, elas podem transmitir o vírus. Isso é muito sério, porque se a pessoa ela se expõe a um contexto de uma forma que ela não se cuide, que ela possa se contaminar, ela transmite o vírus mesmo sem ter os sintomas. Então, as indicações de prevenção são as mais básicas que a gente já conhece. O uso de máscara, a lavagem, a higienização das mãos com água e sabão, com álcool em gel, evitarmos aglomerações e manter a distância, que os especialistas dizem que é entre 1,5 metro e 2, mas a gente que se cuida, a gente que se ama, a gente até tenta manter um distanciamento um pouco maior. Então, algumas dicas importantes que a gente já sabe, lavar as mãos, e não é só lavar as mãos, principalmente a gente ensina para as crianças. Eu aqui em casa para o meu filho, às vezes ele quer lavar as mãos muito rápido, e é uma maneira, até que esse contexto do corona, da pandemia, ensinar a lavar as mãos da forma correta, porque às vezes o vírus, ele não fica só nas mãos, ele pode estar no nosso corpo todo. Então, se as nossas mãos, ela chega até nossas vias respiratórias, então é bom que a gente consiga lavar as mãos da forma correta, como os especialistas eles organizam. A distância, então, como foi dito, de 1,5 metro, principalmente de pessoas que estiverem tossindo e espirrando. E além, claro, da distância pessoal, a questão do uso de máscaras. Isso, para quem tem essa mania, eu confesso para vocês que eu tenho bastante essa mania, principalmente eu que uso óculos, mesmo com óculos, de tocar no rosto, no olho, do nariz, sem a devida higienização. Então, que a gente possa evitar, até para que nós não sejamos acometidos do corona, a questão se a gente está tossindo, espirrando, fazer como a imagem está mostrando, a gente tentar tossir e espirrar no antebraço, e depois, claro, fazer a higienização como deve. Higienizar os objetos que a gente toca aí na tela de vocês, está aparecendo o celular,
E até eu mesma fui pesquisar, porque eu falei, puxa, usar álcool 70, usar álcool pode danificar a tela do celular. Existe um líquido especial para fazer a higienização. Então, se a gente, porventura, não tiver acesso a esse líquido, eu também li que a gente pode embebecer um algodão ou um pano com álcool em gel, deixar ele secar um pouquinho e assim passar na tela do celular. E é importante, pessoal, todos esses cuidados para que a gente, de fato, mantenha esse vírus longe da gente. Então, evitar abraços, beijos, aperto de mão, principalmente para quem é muito caloroso, para quem gosta de beijar, de abraçar, de apertar. Infelizmente, nesse momento, é preciso que a gente não tenha esses hábitos. Algo que é natural, algo que é benéfico para o ser humano, um abraço, um beijo, infelizmente, a gente tem que evitar. A questão das máscaras, da polêmica das máscaras. Máscara de pano, a máscara desse modelo aí na tela de vocês, N95. Os especialistas dizem que essa é a mais recomendada, que ela evita quase que na sua totalidade a contaminação pelo vírus. E a gente pensa, a máscara de pano, ela evita 100%? Não, os especialistas também dizem que ela não evita 100%. Ela evita que a gente não contamine as pessoas e que não sejamos contaminados. Mas de tudo que a gente tem, são formas de se evitar.